Bom dia. O cativeiro da Babilônia aconteceu em 597 e o livro de Daniel aproximadamente foi escrito em 530. Acontece uma festa que o rei Baltazar dá, e essa festa está registrada no capítulo número 5. No versículo 13, Daniel é chamado e ele é introduzido na presença do rei, porque ele viu uma cena e tinha um enigma que os astrólogos, os adivinhos, os magos da Babilônia não conseguiram. A rainha então entra no palácio e diz que tem um daqueles que foi trazido do cativo da Babilônia que poderia trazer aquela questão à tona e revelar aquele segredo. Pois Daniel foi levado para a Babilônia com aproximadamente 16 anos e ele já estava com 85 anos. Embora Nabucodonosor morreu e o filho dele sobe ao trono, Daniel vai ficar naquela terra e jamais vai voltar para Jerusalém. Mas ele carregava dentro de si a coinonia com Deus. Ele sabia os códigos morais e espirituais que ele carregava dentro de si. E nós vivemos uma era de constantes mudanças, tudo se torna obsoleto de um dia para a noite. A tecnologia tem alterado as relações humanas, tem feito o planeta se tornar uma grande aldeia, encurtada as distâncias. Vivemos uma era de transgênicos, mudanças de DNA, transgêneros, intervenções no corpo, mudança de sexo, mudança no próprio corpo, plásticas e etc, e etc e tal. Vivemos uma era de fragmentação, de identidade mutante que eu chamo. As pessoas não é uma coisa hoje e amanhã são outras. Mas quando Daniel foi chamado, convocado para o rei Baltazar, ele lhe faz uma pergunta no capítulo 5 do versículo 13. Tu és o mesmo, Daniel? É interessante. O tempo passa, as mudanças ocorrem. Há muitas vezes no caráter humano uma degeneração, uma corrupção que vai acontecendo. Aquela pessoa que você conheceu, que tinha uma ética, ele vai fazendo acordos e aquilo vai rompendo, ele vai diminuindo a sua ética, abrindo mão de questões no próprio caráter, de comportamento, e vai dizendo e legitimando o erro e dizendo que ele é livre e a graça de Jesus, ela não bolora, ela não perde. Então, independente do caminho que esse homem toma, a graça de Deus vai segurá-lo. Mas existem muitos textos, como Gálatas capítulo 5, que Paulo vai dizer que alguns decaíram da graça. Como é que faz uma exegese desse texto para explicar para esses irmãos? Algumas pessoas caíram da graça. E essa pergunta que não quer calar: tu és o mesmo, Daniel? As mudanças, os acordos sociais não degeneraram a sua fé? Você tem guardado aquilo que o Espírito usou os homens e eles transmitiram para a humanidade? Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor está ligado ao respeito, à consideração profunda de um Deus que te amou tanto e entregou o Filho dele por você. E agora você passa a viver por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É aquilo que Paulo diz. A vida que tenho na carne não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, por que você está entregue às bebidas, às prostituições, ao erro, ao engano, à propina, ao caixa 2? A gente conhece a árvore pelo fruto. Não se engane. Essa graça